Estamos vivendo o tempo da graça divina, em que Deus tem derramado abundantemente a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade sobre toda a humanidade. Nós que conhecemos a mensagem do Evangelho, sabemos quantos benefícios o Senhor Jesus tem trazido e produzido em favor de todas as nações do mundo, porque segundo o Evangelho da graça divina, Ele está à destra de Deus e intercede por todos nós. Porém, no futuro, as coisas irão mudar. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada que nós encontramos na carta de Judas, irmão de Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, onde está escrito: Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Todos aqueles que já leram pelo menos uma vez ou mais o Velho Testamento sabe que naquela época, no tempo da velha dispensação, Deus agia com rigor, com juízo sobre as nações que se rebelavam contra ele, como também contra aquelas pessoas que se levantavam contra o grande Deus de Israel. Eram punidos. E o escritor fala sobre 3 exemplos bastante conhecidos pelas pessoas que conhecem a palavra do nosso Deus. Primeiro exemplo, ele fala a respeito do povo de Israel, que era escravo na terra do Egito, e o Senhor, através de Moisés, enviando seu anjo, resgatou os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó do Egito para implantá-los numa terra boa que emanava leite e mel, a terra de Canaã. Porém, durante o percurso entre o Egito e a terra de Canaã, muitos dos filhos de Israel se rebelaram contra Deus, foram desobedientes aos mandamentos do Senhor. E o que aconteceu? O texto diz que
Deus depois destruíram aqueles que não creram nas suas palavras, nos seus mandamentos, e então foram mortos ali no deserto durante a peregrinação. É o primeiro exemplo dado pelo escritor. Depois fala a respeito dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Fala sobre o Lúcifer, Satanás, o diabo, que se rebelou contra o reino de Deus, ainda nas mansões celestiais, na eternidade passada. E também com ele, o livro das Revelações fala sobre um terço dos anjos que, juntamente com Satanás, se levantou contra Deus e foram punidos. O texto diz: olha, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, de forma que Deus tomou providências contra os anjos, os principados e potestades que se rebelaram contra o Criador de todas as coisas, ainda nas mansões celestiais, e estão nas trevas e em prisões eternas até o dia do julgamento final de todas as coisas, em que serão eternamente presos nessas prisões, escuridão de escuridão e prisões eternas no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra do nosso Deus. O outro exemplo dado pelo escritor é sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas ali, que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Todas as pessoas conhecem a história de Sodoma e Gomorra e demais cidades circunvizinhas que foram destruídas pelo fogo eterno que caiu do céu da parte de Deus como castigo àquelas cidades e os seus moradores que estavam indo atrás de outra carne, porque o que prevalecia, segundo as Escrituras, era a inversão de valores no que diz respeito ao homossexualismo, de forma que o castigo veio imediatamente. Mas o escritor termina falando a respeito de todos aqueles que agem como os filhos de Israel que desobedeceram a Deus, os anjos caíram que se rebelaram contra o Criador, e o exemplo de Sodoma e Gomorra. E ele termina dizendo: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam as dominações e vituperam as dignidades. Isso fala dos seres humanos dos últimos dias, que têm dado as costas para o Senhor Jesus Cristo, não aceitando a mensagem do Evangelho, pelo contrário, endurecendo seus corações para não acreditarem na palavra do nosso Deus, que é pregada todos os dias. Vai chegar o momento em que, assim como Deus julgou o seu povo, assim como Deus julgou os anjos que caíram e se rebelaram, e como Deus julgou a Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, o Senhor também vai julgar aqueles que não aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus é o juiz dos vivos e dos mortos. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.